Secretário, o senhor deu uma entrevista recente em que o senhor relembrou que o Nelson Mandela, depois de 27 anos no cárcere, saiu com a intenção de unificar o seu país. Nessa perspectiva, o presidente Lula tem sido muito criticado por ter saído da prisão com muito ressentimento, com muita amargura. Como é que o senhor avalia esse novo governo do presidente Lula? Boa noite, doutora Gisele. Desculpe não ter cumprimentado os demais integrantes dessa ilustre É que eu já cheguei atirando uma pergunta para o senhor, nem dei tempo para o senhor fazer isso. Então, cumprimentar o Piperno, cumprimentar o Acácio, cumprimentar o Diego e cumprimentar também, né, os nossos telespectadores, internautas e os que nos acompanham. Gisele, eu tenho, em primeiro lugar, um grande apreço pelo presidente Lula. Trabalhei com ele como líder do governo, eu fui o primeiro líder do governo dele na Câmara. Fui ministro da coordenação política do governo do presidente Lula. Fui presidente da Câmara quando ele era presidente da República. E mantive sempre uma relação cordial e de apreço e de gratidão também por ter merecido a confiança dele. E acho que ele também tem essa gratidão por mim porque eu fui digno da confiança, nunca criei um problema para ele, nunca me envolvi em nenhum mal feito, né, como se diz. Fui ministro de 4 pastas, fui presidente da Câmara, nunca tive uma conta minha rejeitada no Tribunal de Contas da União, nunca respondi a um processo no Supremo Tribunal Federal, nunca sofri uma ação do Ministério Público Federal, apesar de ser muito crítico a essa instituição. Então, isso também mostra que eu dignifiquei a confiança que recebi. Mas a verdade é que eu não reconheço hoje no presidente Lula aquele presidente Lula com o qual eu convivi, capaz de orientar e dirigir forças heterogêneas. Tinha no seu ministério, entre outros, o ministro Roberto Rodrigues, que era um representante da agricultura, da agropecuária de São Paulo e do Brasil, o ministro Luiz Furlan, que era um grande industrial ligado aqui à Fiesp. E nesse período eu fui relator da lei dos transgênicos, contra, inclusive, a ministra Marina, que estava no governo, e eu aprovei essa lei com o apoio dele. Fui relator do Código Florestal, fui relator de matérias importantes e polêmicas, mas contava sempre com esse apoio. Era possível você ter um pluralismo dentro do governo. E acho que depois que voltou agora ao governo, o presidente Lula traz uma espécie de ressentimento, de incapacidade de conviver com forças heterogêneas. Tem dificuldade política no Congresso, tem dificuldade na relação com essa atividade que é a mais dinâmica da economia brasileira, que é a agricultura, a pecuária, o setor da mineração. É isso, o Brasil só se mantém de pé, o financiamento, inclusive, do consumo urbano se deve à existência da mineração de ferro no Pará, de petróleo, a pecuária, a proteína e aos grãos. É isso que mantém a economia brasileira funcionando. Inclusive, a indústria urbana só não retrocedeu mais porque é puxada pela atividade agrícola. Como é que você tem um governo que é hostil a essa atividade? Que mantém ministros, como no caso do meio ambiente e das populações indígenas, em autarquias como o IBAMA e a FUNAI, tanta hostilidade a uma atividade tão importante para o nosso país. Eu acho que o presidente é atormentado por algo que eu desconheço, que só isso explica a incapacidade de governar com forças heterogêneas, de não ter a generosidade dos vencedores, porque a pacificação é necessariamente um atributo de quem vence ou uma guerra ou uma eleição. Eu acho que ele não consegue fazer isso. Isso faz um enorme mal ao próprio governo do presidente Lula, mas principalmente ao país, que é incapaz de se concentrar em uma agenda que torne o país com capacidade de retomar o crescimento da economia e de aprovar leis que o país precisa, mas que a incapacidade de unir
o Congresso e de ter maioria no Congresso termina dificultando ou impedindo.